Que beleza, que maravilha. Você está na sintonia 87.9, você está na FM Cultura, no programa Revista em Foco com seu comunicador Erlito Freire. E vamos dar sequência a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Fortaleza. E hoje nosso entrevistado é o militante do PSOL, o advogado Renato Roseno, e pré-candidato à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Muito boa noite, Renato Roseno. Boa noite, Elito. Boa noite aos amigos que estão agora aqui nos ouvindo na FM Cultura. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Ao nosso lado, o Jonas está aqui na técnica conosco, então eu preferia aí, quero dar o meu abraço e chamar todos os ouvintes aí para fazer um bom diálogo sobre a cidade e sobre a política. Ok, Renato. Renato, você é cearense? Não, eu sou aquilo que o IBGE chama de imigrante retorno. Meu pai é de Amontada, minha mãe é do Caraú, migraram lá nos anos 60. E nos anos 70 eu nasci em 71 em São Paulo. E em dezembro de 81 eu estava aqui, eu completei 10 anos aqui. Eu vim para cá com 9 anos e desde então estou agora recém completei 40 anos, estou ficando já. Eu estou brincando com meus amigos, já estou ficando jovem senhor já. Então aí eu estou. Me sinto cearense, o Ceará é o que eu carrego dentro do coração e é o jeito, de onde eu vejo o mundo é do Ceará. Como é que foi a tua infância, Renato Roseno? Olha, muito marcada por essa migração dos meus pais e dos meus avós, né? Eu sempre prestei muita atenção nas histórias que eles contavam e eu acho que isso é uma coisa importante. Aqui não quero, longe de mim, fazer nenhum tipo de biografia, dar mais importância à minha vida do que porventura ela pode ter. Eu tenho uma vida comum com uma grande parte da população, grande parte da população tem, na verdade. Meus pais migraram em separado, não se conheciam. Meu pai, repito, de Amontada, na época era distrito de Itapipoca, hoje município. Quem foi de Amontada aí já deixa o meu abraço. Minha mãe do Acaraú, migram, se conhecem. E esse movimento de migração para o trabalho, que era uma migração educacional e uma migração laboral também, migração para o trabalho, ou seja, quem está nos escutando agora sabe que milhares e milhares de cearenses tiveram que migrar para tentar a vida. Eles migraram, antes deles os meus tios mais velhos, os meus avós. Então havia a memória da migração, da necessidade de ir ao encontro de uma vida melhor. Naquele momento, a economia do Brasil era uma economia basicamente concentrada, como ainda é, profundamente desigual o Brasil. Essa talvez seja a maior chaga brasileira, seja a desigualdade. Se há algo que nos acompanha nos 5 séculos, é a desigualdade. Então, boa parte da economia continua, lamentavelmente, concentrada no eixo Rio e São Paulo, por isso que tantos nordestinos estão hoje ainda lá no Rio e São Paulo, lembrando com uma memória afetiva o Ceará que eles tiveram que deixar. Toda a minha infância foi lá, nasci, cresci, tive a primeira infância lá na Zona Sul, no bairro de Santa Amaro, perto ali da Avenida Interlagos. Com 9 anos eu me mudo com os meus pais, eles conseguem. Eles conseguiram fazer o que muitos cearenses não conseguiram fazer, que era retornar à terra natal, e vão morar ali na cidade dos funcionários. Nos anos 80 ainda era, não é hoje esse bairro tão dinâmico como é hoje, é um bairro que em 30 anos alterou-se completamente. Então, passei boa parte da minha vida, infância, adolescência, lá na cidade dos funcionários. Quer dizer que a sua adolescência foi na cidade dos funcionários? A infância, o final da infância, cheguei lá com 9 anos, a infância, a adolescência e a juventude também. Mas pronto, fiz o ensino, na época chama primeiro grau, segundo grau, hoje fundamental, médio, depois fui para a universidade, fui para a faculdade de Direito da UFC, me formei em Direito, em 93, final de 93. Essa é a sua formação acadêmica? Isso, aí depois eu fiz cursos livres, tive uma bolsa sobre desenvolvimento e meio ambiente, para mim foi muito importante, me deu a oportunidade de conhecer vários outros países, era uma bolsa de um programa internacional, era um programa, lamentavelmente, ele não existe mais, ele existiu durante 10 anos, era um programa que nasceu na época 92, que reunia desenvolvimento, o termo era esse, desenvolvimento e meio ambiente, mas na verdade a gente trabalhava com políticas de sustentabilidade. Nós tínhamos, o programa ele tinha três grandes desafios.
resolução de conflito, isso para mim foi muito importante, ou seja, como é que a gente resolve conflito, né? Quem está hoje na política, quem está na militância, todo dia tendo que resolver conflito, isso para mim foi muito importante. Pensamento sistêmico, ou seja, como é que você pensa as coisas de forma articulada. Nós não aprendemos a pensar de forma articulada, a gente pensa, às vezes, né, a gente aprende a pensar só olhando um lado dos problemas, tem que olhar a complexidade. Por isso que quando a gente fala do sistema capitalista, a gente é um sistema, ele está ligado a muita coisa, né? E, obviamente, a questão da sustentabilidade ambiental, de uma sociedade sustentável. Portanto, nós estamos, né, essa foi a minha formação, me permitiu ir a outros países, né? Fui ao Paquistão, à Nigéria, ao México, à Índia, e nós lá nos confrontávamos, né? Que era um país, porque qual era a característica dessa bolsa? Era uma bolsa, né? E nós nos confrontávamos com situações de muita pobreza, por exemplo, no Paquistão, na Nigéria, de muita pobreza, de muita desigualdade, e ao mesmo tempo com o seguinte desafio: como é que nós podemos alterar, como é que nós podemos contribuir? E para mim isso é fundamental, porque quando você chega no Paquistão, quando você chega na Nigéria, quando você chega no México, você diz assim: olha, tem características dessa sociedade que são singulares, são dela, mas tem coisas aqui que eu posso levar para o Brasil, ou seja, que eu posso aprender aqui de positivo. Claro, de positivo, por exemplo, de como é que uma pequena comunidade rural, por exemplo, ela pode, com algum investimento público, ela pode ter propriedade comunitária, ela pode reformar aquela área, né, e ela pode produzir trabalho, renda para a sua população. Uma coisa para mim foi fundamental, foi ter visitado, por exemplo, grandes cidades com problemas de saneamento, né, e ver assim, olha, vivendo em Fortaleza, que metade da cidade não tem saneamento, né, isso é uma vergonha, ou seja, qualquer gestor tinha que ter vergonha de metade da cidade não tem saneamento, ou seja, nós vivemos, se fala tanto da Copa do Mundo, se fala do aquário, 250 milhões agora para o aquário, metade da cidade não tem saneamento. Como é que você gasta 250 milhões no aquário? Repito, 50% da cidade não tem esgoto. E aí as nossas crianças ainda ficam vulneráveis a doenças de veiculação hídrica. Você que está nos ouvindo, né, traduzindo isso, né, o que é a doença de veiculação hídrica? É a doença que você pega porque você não tem saneamento, você não tem esgoto, você não tem água tratada às vezes na porta de casa. Então eu fiz isso, depois fiz outros cursos, né? Fiz cursos de direitos, muitos cursos na área de direitos econômicos e sociais, e por último agora estou finalizando um mestrado em políticas públicas, porque para mim era fundamental fazer o debate de políticas públicas, né? Fiz na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Tive que voltar para o Ceará em função da campanha de 2010, que foi uma campanha para nós, foi uma campanha belíssima, né? Uma campanha onde eu consegui, com a generosidade de Fortaleza e com a militância aguerrida, né, da frente de esquerda, do PSOL, mas a militância, né, sobretudo, que quer mudança, que se identificou conosco, que diz, olha, esse aqui é o projeto da mudança, esse é o projeto da juventude, esse é o projeto que vai nos levar para uma alteração dos rumos. Nós conseguimos 113 mil votos. Agora eu estou finalizando as minhas tarefas acadêmicas em políticas públicas, né? E, obviamente, temos muito aí a dividir e aprender. Eu acho que, na verdade, você, Elito, me colocou esses temas, eu nem gosto muito de falar dessas coisas, porque parece que você está se mostrando, né? Se amostrando como diz o povo. Mas é importante, porque o nosso povo precisa saber quem é Renato Rosenda. Inclusive, Renato, eu queria saber se toda essa experiência nesses países que você andou, ela te deixou mais humanizado? Sem dúvida. Olha, quando a gente sai do Brasil, é interessante, né? A experiência, assim com toda humildade, assim, eu não acho que... Bem, eu não apresento isso como cartão de visita. Repito, nenhuma entrevista minha você ouviu falando dessa coisa, porque parece coisa de gente que, visitei tal canto, aprendi isso, aprendi aquilo. Eu sou porta-voz de um coletivo que quer mudança. Né? Eu não estou aqui me mostrando como salvador da pátria, não, porque não tem salvador da pátria, não. Né? Não tem essa coisa de salvador da pátria, que agora se mostram muito competentes, quando na verdade não tem competência nenhuma. Então, tem muita gente aí que está reinventando a sua biografia, está pagando parte da biografia porque não interessa mais mostrar, antigamente interessava, hoje não interessa mais. Não estou fazendo isso. Minha biografia é essa, e você perguntou, isso me torna ele mais humano na medida que eu entendo, né, que esse sistema que nós vivemos, que é um sistema perverso do capitalismo, né? O capitalismo é perverso, ele destrói os seres humanos e destrói a natureza. Ele se espalhou pelo mundo e hoje o mundo
eu conheci Lahore, Islamabad, no Paquistão, né? Conheci Lagos, né? e Abuja, na Nigéria, conheci o México, conheci boa parte da Europa, sempre nos estudos, né? e no trabalho, nunca tive... Né? Não, assim, não fui turistal, que obviamente seria legítimo também, mas assim, o que eu estou dizendo é que foram viagens internacionais com um objetivo claro e concreto de fazer aprendizado sobretudo, né, de conflitos sociais e ambientais, que não são simples. Porque é o seguinte, a ideologia, ela nos dá o princípio. A ideologia socialista, ela nos ensina a enxergar o mundo e ela nos impulsiona a transformá-lo. A grandeza do socialismo, né, e para nós o socialismo é uma sociedade em que os homens e mulheres possam ser muito mais felizes, uma sociedade muito mais justa. Para nós, né, o que me humaniza é o seguinte, eu aprendi muito com as pessoas que lutam contra a miséria e a pobreza e lutam pela sua dignidade. Eu aprendi muito quando, por exemplo, quando me confrontava com uma comunidade periférica na cidade do México. Do mesmo jeito que eu me confronto com uma comunidade periférica aqui, né? Semana passada eu estava no Álvaro Eire, estava numa comunidade, numa das tantas comunidades ali do entorno do Álvaro Eire, a gente estava discutindo a questão da saúde, por exemplo. Eu aprendo muito, eu aprendi tanto nessas viagens, respondendo a sua pergunta, mas eu aprendo muito aqui também. E eu aprendo nesse movimento, né? Eu gosto muito daquela frase do Einstein, que eu acho que você deve conhecer, né? O ser humano é que nem bicicleta, né? Só fica em pé se estiver em movimento. Nós estamos em movimento. Quem não está em movimento, cai. Quem está em movimento, cai. Eu aprendi e quero, obviamente, aprender mais e quero também, né, ter essa oportunidade de dividir. Acho que a gente só cresce se doando para o mundo.